Então vamos começar a nossa apresentação. Primeiramente, boa noite a todos. Nós vamos apresentar o nosso projeto voltado para a disciplina de projeto integrador, com ênfase em um projeto voltado para implementação de uma solução de sistema embarcado. O nosso tema vai ser sobre ambiente de escritório inteligente baseados em computação ubíqua. E os integrantes do nosso grupo, do nosso projeto, o João Vitor de Almeida Miranda, que sou eu, Ederson Costa Moreira Filho e o Willard Moisés da Silva Lamarão, que estão presentes aqui nessa apresentação. Como eu mencionei, o nosso projeto vai apresentar um sistema de dispensa automático de água, que foi construído usando o microcontrolador do Arduino, e o objetivo desse nosso projeto é a construção de uma solução inteligente para o uso eficiente de água com dispense utilizando esse microcontrolador. Para a gente iniciar, vamos falar um pouco sobre o desperdício de água, que é um fato que aflige todo mundo, né? Que é o controle e o desperdício de água. Nós temos como dado que bilhões de litros de água são desperdiçados diariamente ao longo do mundo todo em torneiras convencionais que não possuem o controle de fluxo da vazão de água de forma eficiente. Então, vários ambientes domésticos, escritórios, eles passam pelo desperdício de água por conta do fluxo mal controlado. Outro dado interessante é a transmissão de patógenos. Quando nós utilizamos qualquer tipo de dispensa ou bebedouro de água, que fazemos o contato manual, vários tipos de bactérias ou micróbios são contaminados, são transpassados para o usuário, para a pessoa, quando nós temos esse contato direto com esse dispensa, né? E o impacto ambiental que isso traz, né? A crescente escassez hídrica, ela exige que soluções tecnológicas promovam o uso consciente e evitem o desperdício de água. Então, esses são os principais objetivos da nossa ideia principal, né? Voltada para a construção desse sistema, que é evitar todas essas dificuldades. E agora, por que nós devemos automatizar uma dispensa, né? Qual que é o fato interessante de automatizarmos, né, esse tipo de bebedouro? A nossa justificativa é de que sistemas automáticos de dispensa de água, eles reduzem significativamente o desperdício, promovendo o uso consciente dos recursos hídricos ao liberar água apenas quando necessário. Então, esse é o ponto principal. Nós utilizamos esse dispensa automático para que ele libere a água somente quando você precisa. Nesse caso, utilizando sensores para que você tenha um contato com a água somente quando você está próximo desse sensor, né? E o Arduino, que nós vamos utilizar como microcontrolador, ele vai oferecer uma plataforma acessível e educativa para desenvolvimento de soluções sustentáveis em ambientes domésticos e escritórios, né? Em ambientes de escritório inteligente, tanto escolares quanto corporativos. Alguns pontos interessantes é a redução do desperdício de água por derramamento e uso excessivo, uma tecnologia de baixo custo utilizando esse microcontrolador, a facilidade de implementação e adaptabilidade, e ele também vai evitar o contato com agentes patológicos, né, com qualquer tipo de bactéria. Alguns objetivos do nosso projeto estão aqui listados na nossa apresentação. O primeiro é o desenvolvimento. Nós vamos criar o bebedouro automático utilizando o Arduino como controlador principal do nosso sistema, como eu já mencionei. O segundo ponto é a integração sensorial. Nós vamos utilizar um sensor ultrassônico chamado HC-SR04, que ele vai detectar precisamente a proximidade do usuário com esse sensor, né? E o terceiro é o controle de fluxo, né? Nós vamos utilizar um modo de relé para acionamento seguro e eficiente da bomba de água para dispensar o líquido. E o quarto é uma solução prática. Nós vamos propor um sistema econômico e sustentável para o uso em espaços públicos e privados, promovendo higiene e redução de desperdício. Agora nós vamos passar para a parte da apresentação dos componentes. Nosso amigo Ederson vai apresentar um pouco mais. Obrigado, João. Obrigado, João. Boa noite, pessoal. Eu sou o Ederson. Eu vou explicar um pouquinho como funcionam os componentes do nosso projeto, como é que eles se completam, para compor nosso projeto de dispensa de água. Então, a gente começa aqui pelo Arduino Uno, que ele, como bem o título diz, é o cérebro do sistema, Então, ele vai ser responsável por receber os sinais do sensor, Ele também vai ser responsável por acionar o módulo, que vai acionar a bomba de água, para
fazer a sucção da água, né? Ele vai fazer a intermediação entre os componentes e o próprio Arduino, né? Através de jumpers, né? A gente vai poder parametrizar, né, nossa aplicação, né? Através desses componentes e através de um código, né? E é isso. Agora para o próximo componente, né? Esse aí é o componente, assim, digamos que é o que faz o nosso projeto funcionar, que é o sensor ultrassônico. Então, é ele que vai ser responsável por, né, enviar a informação para o Arduino, que tem algo próximo dele, né? E aí sim o Arduino consegue tomar alguma decisão a partir dessa informação, né? Então, a gente trouxe um slide aqui para explicar como funciona esse sensor, né? Então, basicamente, ele emite um som, né? Um som numa frequência que a gente não consegue escutar, né? Se eu não estou enganado, ela vai de 2 a 400 centímetros, então ela tem um bom raio aí de alcance. Então, ao emitir esse som, né, ele espera um retorno desse som de volta para ele, né? Então, ele vai emitir o som, vai bater num objeto, né, qualquer, e vai retornar para ele, né? E como é que ele mede isso? Como é que ele mede, né, se o sensor está perto ou não, se o seu objeto está perto ou não dele, né? Através da velocidade de retorno, né, desse som. Então, ele emite um, um som com um objeto próximo, então esse retorno desse som vai voltar bem rápido, né? E se o objeto estiver longe, né, o retorno vai ser mais lento e ele não envia nada para o Arduino, né? Então, se o objeto estiver próximo do sensor, ele vai emitir um sinal, vai bater no objeto, vai voltar ele rápido. E aí ele vai ativar o nosso próximo componente, né, que seria o relé, né? O relé vai ser responsável por ativar a nossa bomba de água. Então, o sensor vai enviar um sinal pro Arduino, o Arduino vai ativar o relé, né, e o relé vai ativar a bomba de água, né? Ele seria um intermediador ali entre o sensor e a bomba de água, né? A bomba de água seria o nosso próximo componente, né? Onde ele vai ser responsável pela sucção, né, dentro do nosso recipiente de água, né? Como a gente vai fazer um protótipo, a gente vai ter um recipiente de água onde essa bomba vai ficar lá dentro, né, esperando o sinal do relé para ela ser ativado, né, e ejetar água para fora. E por fim, a gente tem nossos últimos componentes, que seriam de ligação, né, de Arduino e ligação de componentes, né? O cabo USB seria responsável por alimentar o nosso sistema, né, de Arduino, alimentar com energia, né, e enviar o código para o Arduino, né, através do cabo USB, né? Os jumpers seriam para conectar nossas portas e nossos componentes, né? Parametrizar também eles para a gente conseguir o funcionamento desse sistema. E agora eu vou passar a palavra para o Ilard, né, para ele finalizar, né, para entender como vai funcionar o processo e o que é a expectativa dele. Obrigado, Ederson. Boa noite. Então, o funcionamento do nosso sistema, ele vai se iniciar com a detecção do sensor ultrassônico. Então, o sensor ultrassônico ele vai ser ajustado para enviar um pulso para o microcontrolador, que vai fazer a água ser dispensada, ou então cortar o fluxo de água. Isso vai acontecer como? A partir do momento que ele detecta esse objeto próximo ao bebedouro ou ao dispenser, ele vai fazer o processamento desse sinal que ele vai receber do sensor HCSR04. A partir disso, o microcontrolador vai enviar um sinal digital para ativar o módulo relé, que vai ligar a bomba, e isso vai ter uma temporização. Então, o tempo de fluxo da água vai depender de quanta água o usuário quer. Então, se ele deixar o copo ou o recipiente em que ele quer receber água próximo por 15 segundos, o sensor ele vai estar enviando esse pulso para o microcontrolador, que vai fazer a água ser dispensada desse local apenas durante esses 15 segundos, não mais que isso, justamente para evitar a questão do desperdício de água e também evitando assim que a pessoa tenha qualquer tipo de contato manual com o bebedouro. Esquema de ligação do circuito. As conexões principais que a gente vai ter vai ser o sensor, que vai ficar nos pinos digitais 7 e 8, o módulo relé no pino 2, a alimentação e o ground, que vai ficar distribuído entre os componentes, para nós conseguirmos fechar o circuito.
Cronograma de desenvolvimento, a gente acabou de passar pela semana 1, que foi pesquisa e planejamento. Então, nós já fizemos até agora todo o levantamento de requisitos, estudo dos componentes e definição da arquitetura desse sistema, que é o que nós estamos apresentando para vocês. Em seguida, agora nós estamos entrando na semana 2, que nós estamos fazendo a aquisição desses componentes para poder fazer a montagem do circuito, que vai ser a etapa posterior. Assim que nós sairmos dessa parte de aquisição dos componentes, quando a gente receber os produtos que nós fizemos a compra, a gente vai partir para a parte de montar esse circuito e estruturar, conectar tudo. E a partir de que isso estiver conectado, nós já podemos subir o código para esse Arduino, para que ele possa começar a entrar em operação. Por último, a gente vai ter a semana de teste e ajuste, que vai ser quando a gente vai testar o programa que a gente desenvolveu no Arduino IDE, para ver como é que ele está funcionando, para ver se tem algum erro, se tem alguma coisa que falta ajustar. E a partir disso, a gente vai fazer a validação do funcionamento. A gente vai verificar se tem alguma coisa que precisa ser ajustada, tem alguma configuração que precisa ser refinada nesse sistema. Vamos passar pela calibração do sensor também, para ajustar exatamente a proximidade que a gente quer que ele passe a ativar o fluxo de água, a entregar aquele fluxo de água que o usuário está querendo. E nós vamos fazer também a otimização dos parâmetros, que a gente vai verificar o código, ver se está funcionando certinho, vai verificar se tem algum erro de conexão no circuito, e a partir disso a gente vai fazer a entrega do projeto final. Vantagens da solução proposta. A primeira, como a gente já conversou com vocês, é a economia de água. Então, a redução significativa do desperdício de água através de acionamento por proximidade, ele vai evitar o fluxo contínuo. Esse sistema de dispensa, ele é interessante porque ele pode ser aplicado não só a um bebedouro, mas ele pode ser aplicado a uma torneira, ele pode ser aplicado a qualquer solução que precise ter ali um fluxo de líquido. Por quê? A gente percebe quando ocorre etapa de higienização de mão, alguma coisa em algum local, em um ambiente corporativo, em uma residência, em um comércio, que as pessoas, quando elas vão lavar as mãos, elas normalmente deixam a torneira ligada, então vão lavar as mãos, molham as mãos, e durante o processo em que eles estão ensaboando as mãos, limpando, tudo mais, acontece que muitas vezes eles deixam essa torneira ligada, e essa torneira ligada, ela vai ali manter o seu fluxo de água constante que ela tiver aberta para que o usuário tiver deixado. Então, acaba que essa solução, ela vai cortar esse fluxo de água enquanto o usuário não estiver necessitando daquele fluxo. Outra questão é o baixo custo. Como a gente conseguiu desenvolver essa solução toda com o Arduino e com o sensor do HCR SR04, acaba que ela não se torna uma solução tão cara. É uma solução que ela é bem acessível e também vai ter outras vantagens, como higiene aprimorada. Então, a pessoa ela não vai ter um contato direto com aquele bebedouro, ela não vai ter um contato direto com aquela torneira, que vai acabar evitando que ela possa contrair algum tipo de infecção, possa ter alguma transmissão de patógeno, como foi falado, e também sustentabilidade. Contribui para a preservação dos recursos hídricos e para a promoção da consciência ambiental, que é o que a gente está vendo agora que é um tema em alta, visto que nós estamos em período já de COP30. Então, esse é um tema que ele tem se levantado agora, sustentabilidade, cuidar do meio ambiente. Então, acaba que a gente consegue trazer também essa conscientização para dentro do nosso projeto. Resultados esperados. Redução no desperdício, como a gente já vem falando, economia estimada de água comparada às torneiras convencionais, ali a gente tem em torno de 50%, mas isso varia um pouco dependendo do tempo que o usuário ele passaria, em tese, lavando as mãos ali, entre o processo de enxaguar as mãos, ensaboar e tirar o sabão das mãos, a gente tem ali em torno de 50% do tempo que ele passa utilizando a torneira aberta, ele está ensaboando as mãos. Então, esse é um tempo que está tendo desperdício de água ali. O custo estimado do nosso projeto é de em torno de R$150, um investimento acessível para a implementação de um sistema completo desse, que vai trazer todos esses benefícios para a pessoa e ainda por cima vai ali promover uma educação sustentável. Tempo de dispensa, nós colocamos aqui 5 segundos, mas ele pode ser ajustado dependendo se o usuário quiser usar mais ou quiser usar menos. Vai depender ali de como ele vai fazer o uso daquele dispenser e também da vazão que a gente vai definir para esse dispenser. Então, finalizando, a gente pode perceber que
esse projeto ele demonstra como tecnologias acessíveis elas podem promover soluções sustentáveis no cotidiano. A gente vai aqui apresentar para vocês a automação de um bebedouro, mas utilizando o Arduino vocês podem fazer automação para qualquer coisa que vocês quiserem. Com isso, a gente quer destacar aqui 3 pontos desse nosso trabalho, que é o impacto tecnológico, a relevância social do tema e o potencial de expansão. O impacto tecnológico, o Arduino ele prova ser uma plataforma acessível para desenvolvimento de sistemas embarcados de baixo custo. Então, a gente consegue desenvolver N soluções com o Arduino e de forma muito acessível, porque tem muita coisa na internet, tem muito conteúdo na internet que ajuda a desenvolver esse tipo de solução. A relevância social, visto o contexto que nós estamos inseridos atualmente, que é a COP30, onde o Pará ele vai sediar a COP30. Então, a relevância social do tema de sustentabilidade é um tema a ser discutido e, principalmente, também o potencial de expansão desse projeto, que ele não se limita só a um sistema de dispenser de água, mas qualquer líquido que você vise diminuir ao máximo o desperdício de recursos, você pode estar implementando uma solução dessa ou muito parecida com essa para fazer o controle. Então, com isso, a gente quer agradecer a atenção de vocês, quer agradecer também a oportunidade de estar desenvolvendo esse projeto, desejar a vocês uma boa noite e a gente se vê no final dessa disciplina com o projeto já implementado. Muito obrigado.